Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Reinaldo, eu sou autor. Também tenho um canal chamado Relíquias do Rei, canal do YouTube. E eu vim aqui para falar sobre um livro que também tem sua versão em filme. Estamos falando aqui do livro Ghost Story, do Peter Straub, que tem sua versão em 1900, cinematográfica em 1981, do diretor John Irving. Um elenco de peso aí, temos lendas atuando, como Fred Astaire, por exemplo, o Melvin Douglas. E é um filme de peso, um filme clássico, eu considero clássico, mas baseado nesse livro que é especial. Esse livro, sim, o conteúdo dele é maravilhoso, vocês precisam conhecer. Então vamos falar um pouco sobre o livro, né, o livro Ghost Story. Então vamos mergulhar nessa cidadezinha do interior, chamado Milburn. Nessa cidade temos aí a Sociedade Chowder, são 4 membros, 4 anciãos que formam essa sociedade. Eles costumam se reunir à noite, todos vestidos de smoking, para contar histórias de fantasmas. Mas por quê? Porque 4 idosos, já na terceira etapa, na última etapa de sua vida, se reúnem para contar história de mortos. Tem um motivo por trás disso, e o motivo é assustador. Porque se vocês retornam ao passado deles, vocês conhecem um personagem marcante chamada Eva Galley, e a gente descobre que uma personagem feminina vai estar sempre presente na história deles e de seus descendentes. Uma presença feminina, mas não necessariamente com o mesmo rosto, nem com o mesmo nome, mas aparentemente existe uma ligação desse personagem com todos eles, e em algumas vezes essa presença vai gerar a morte, o fim da vida de alguns deles. Então eles contam essa história de fantasmas para lidar com o medo que eles têm, porque eles são pessoas que não dormem direito, os sonos deles sempre são tumultuados, sempre com pesadelos. Todos estão perturbados, todos esses idosos estão perturbados, e eles tentam se reunir e falar sobre a história de fantasmas para lidar até com esse medo. Então, são 4 membros, mas existe o quinto. Esse quinto morre uma década antes do ponto do tempo atual da história, numa festa. E nessa festa tem a presença de uma atriz que teve um sucesso meteórico, assim, rápido, e que surge na vida deles repentinamente. E numa festa onde essa atriz está presente, um deles morre. Na verdade, tem uma família, tem um núcleo familiar aí que morre. O tio e um irmão. E o outro irmão, chamado Dom, ele acaba impactado com isso. Ele também tem um contato com uma certa mulher misteriosa que passa pela vida dele, tem um romance com essa mulher misteriosa que passa com a vida dele e que perturba e quase que o leva à morte também. Quando ele descobre que o irmão dele morreu convivendo com essa mesma mulher, e que o tio dele teve uma morte estranha também, ele acaba retornando a Milburn e dando de cara com a sociedade Chowder, e unido a esses anciãos ele vai lidar com essa história sobrenatural que paira sobre eles. Então o livro é bem vivo, os personagens são marcantes, principalmente a Sociedade Chowder, mas tem vários personagens da obra que a gente acaba se familiarizando com eles e interagindo, inclusive os mais novos que também participam dessa investigação, vamos dizer assim. E a cidade em si é uma maravilha, você quase sente o frio de Milburn, porque a nevasca está tomando conta lá, e a nevasca faz parte dessa história, porque também vai criar situações complicadas para os habitantes da cidade, né? Enfim, o livro é maravilhoso. Tem uma crítica no livro, eu não sei se chegou a ser uma crítica, mas às vezes acontece na história vamos dizer, uma desconectividade. De repente está falando sobre uma criança, daqui a pouco aparece um animal. E você acaba relacionando um personagem com outro, um ser com uma pessoa, mas você fica na dúvida, porque é tão repentinamente que eles mudam, né, de lugar, eles aparecem e desaparecem. De repente está falando sobre uma pessoa, sobre um personagem, e de repente se cala.
e fala sobre outra pessoa, outro personagem ou um ser, né? Um animal que surge repentinamente e você fica meio perdido. Até no início, no prólogo, você conhece uma criança que está fugindo com um homem adulto. Essa criança, você percebe que essa criança parece que tem algo a mais nela, ela tem uma certa... O próprio adulto acho que tem um certo receio dessa criança. Essa criança só vai aparecer no final da história. A gente liga essa criança com essa mulher misteriosa, mas as coisas se sucedem de uma forma tão rápida que você fica na dúvida, mas essa criança é essa ou essa pessoa não é? Então, isso é inquietante, essa forma da narrativa do Peter Straub. E às vezes você vê um pouco isso no filme também. Você vê que as cenas são cortadas, passa para outra e você fica, não, mas isso tem a ver com isso? Então, parece que o diretor trouxe esse ritmo do Peter Straub para o filme. Olha, gente, eu vou dar uns spoilers agora, então se vocês não quiserem assistir daqui para frente, fiquem livres. Mas o que é que eu tenho a dizer sobre o livro e o filme? O filme parece mais ser uma história de fantasma do que o livro. Por quê? No livro, você percebe que existe uma figura metamórfica, transmórfica aí, vivendo entre décadas. Já no livro, já no filme, não. Parece que é exclusivamente uma história de fantasma. Parece que a personagem da Alma, né, da Eva Gally, ela vira um fantasma. É tanto que no desfecho do filme, o que faz a personagem desaparecer de uma hora para outra é o resgate dela de um carro, porque ela tinha sido morta, né, estava dentro de um carro, veículo mergulhado no rio, e o resgate do cadáver dela em putrefato, né, faz com que o fantasma que vinha atormentando desapareça. Já não é assim no livro. No livro, aquele personagem, aquela presença é transmórfica muito antes de sua morte no rio, vamos dizer assim. Ela já existia muito antes e ia continuar existindo porque ela se transforma em animal, se transforma em abelha, em pássaro, em lobo, em raposa, enfim. Parece mais um personagem dos livros do King do que um personagem de uma história de fantasma. Então há uma diferença da Eva Gally do livro para a Eva Gally do filme. A Eva Gally do livro, para mim, é uma transmórfica, né? Uma personagem transmórfica. E a do filme é literalmente um fantasma. Então existem algumas diferenças entre o livro e o filme, inclusive na quantidade de personagens, mas eu acho que as duas obras contribuem bastante aí para esse universo do terror. E vale a pena conferir as duas, mas eu digo que seria melhor ler primeiro o livro para depois partir para o filme. Tá, joia? É isso que eu tenho que falar sobre Ghost Story. Valeu, galera!